Presente. Eliane Moraes Medeiros. Presente. Dr. Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto. Presente. Maria José Guimarães Cabral. Presente. Celso Silva Moraes. Presente. Elias Rosa Cardoso. Presente. Irã Mendonça Cabral. Presente. Newton Lima da Silva. James Gonçalves Borges. Havendo nome regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, do dia 8 de dezembro de 2009. Solicito o secretário da mesa, vereador James Gonçalves, que faça a leitura do Salmo e oração do Pai Nosso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandezastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles, e sua aljava não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito que a secretária faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2009. Ata da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 24 dias do mês de novembro de 2009, horário regimental, sala de sessões da Câmara Municipal. Presente nessa sessão, todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras da Câmara Municipal de Rio Verde. Presidente Elecir Casagrande, secretário James Gonçalves Borges. Após a confirmação do quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão e dirigiu os trabalhos. Foi feita a leitura do Salmo e oração ao Pai Nosso. A vereadora Eliane Medeiros ofereceu oração e leitura do Salmo para a recuperação de sua assessora Eva, que encontra interna na capital do estado de Goiás. Consideradas visitas honrosas. Tony Braz, presidente da Furna, Comunidade Espírita Chico Xavier, professora Neide, alunos do segundo período de Direito da FAR, acompanhados pela professora Sueide Couto, Antônio Borges, ex-vereador da Câmara Municipal de Rio Verde, Anselmo, pastor da Igreja Luz para os Povos, Milton Júnior, da Papelaria Faria e Papelaria Postinari, e pastor Martins. Expediente, projeto de autoria do prefeito municipal 213, que altera a lei 5.633. Projeto de lei 214, que autoriza a realização de licitação para serviços que menciona. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. Vereador James Gonçalves apresentou requerimento 711, 713 ao secretário municipal de obras. Requerimento 753 ao secretário municipal de saúde. Requerimento 712 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. Requerimento 714 ao superintendente municipal de trânsito. Emenda 60, construção de sede própria para a Sereia, no valor de R$100 mil. Emenda 94, Associação Pestalozzi de Rio Verde, no valor de R$100 mil. Emenda 21, adquirir caminhão para a FEBON, no valor de R$100 mil. Emenda 27, recapear asfalto, distrito de Oruana, valor de R$200 mil. Emenda de número 28, recapear asfalto, distrito de Lagoa do Balzinho, no valor de R$200 mil. Vereadora Oduvaldo Ribeiro apresentou requerimento 747 ao prefeito municipal. Vereadora Maria José Guimarães Cabral apresentou emenda orçamentária para a construção de um posto de saúde no assentamento Pontal dos Buritis, no valor de R$150 mil. Vereador José Henrique apresentou requerimento 748 ao prefeito municipal. Emenda orçamentária de número 107 para a confecção de cartazes contra o consumo de álcool e outros
no valor de R$150 mil. Digo, no valor de R$15 mil. Ainda apresentou o projeto de lei 211/2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas cinematográficas de ceder espaço para a campanha socioeducativa. O vereador Luiz César apresentou requerimento 705 e 706 ao secretário de Obras, requerimento 709 ao SMT, requerimento 727 ao comandante da Polícia Militar, emendas ao orçamento de número 83, reforma da Praça do Parque Bandeirantes, R$330 mil. Emenda 93, aquisição de aparelho de decibelímetro no valor de R$15 mil. Construção de praça no bairro São Tomás no valor de R$260 mil. Duplicação da rua que dá acesso ao aeroporto de Rio Verde no valor de R$150 mil. Emenda 96, construção de cemitério jardim na cidade de Rio Verde no valor de R$1 milhão. Emenda 172, cobertura da quadra da Escola Selva Campos no valor de R$70 mil. Emenda 111, previsão para construção de Praça do Jardim das Margaridas, no valor de R$400 mil. Emenda 110, construção de arquibancada no campo de futebol distrito de Riverlândia, no valor de R$60 mil. Emenda 109, reativação do campo da Vila Maria, no valor de R$50 mil. Emenda 108, reativação do campo da Vila Mariana, no valor de R$50 mil. Emenda 106, construção de posto policial na Praça Jair Ferreira, bairro Anhanguera, no valor de R$100 mil. Emenda 105, alargamento da rodovia sul-goiana, no valor de R$215 mil. Emenda 104, conclusão de pavimentação asfáltica no bairro Laranjeira, no valor de R$500 mil. A seguir, o vereador Elias Rosa Cardoso apresentou emenda 115, construção de vestiário e gramado no Parque das Laranjeiras, no valor de R$30 mil. Requerimento 116, aquisição de ambulância para o assentamento Pontal, no valor de R$60 mil. Emenda 117, posto de saúde no assentamento Pontal, no valor de R$80 mil. Vereador Maxwell da Silva, requerimento de número 751, secretário de Ação Urbana, 750 ao SMT. A Comissão de Saúde devolveu à mesa diretora projeto de lei 211 e aprovado para o mesmo fazer parte da ordem do dia. Foram devolvidos à mesa diretora, com os devidos pareceres, os projetos 207, 208, 204, 210, 203, 202, 200, 201, 197/2009. E aprovados para os mesmos fazerem parte da ordem do dia. A seguir, as matérias adentradas foram consideradas objeto de deliberação pelo plenário. Foram encaminhadas para a Comissão de Finanças e Justiça todos os projetos e emendas adentrados nessa sessão. Ordem do dia. Vereador Eliane Medeiros encaminhou o voto favorável ao requerimento 201/2009. A seguir, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Aprovado também por unanimidade em primeira votação os projetos de lei 196, 203, 211, 200, 204, 197, 199, 202, 205, 208, 209/2009. Em primeira discussão, projeto de lei 207, o vereador Celso Moraes solicitou vista no projeto de lei que foi concedido. A seguir, o senhor presidente convocou o vice-presidente para assumir os trabalhos. Em discussão, as emendas orçamentárias de autoria do vereador Luiz César de Castro Leão. O vereador Luiz César usou a palavra solicitando votos dos demais vereadores, fazendo explanação sobre a matéria em discussão. A seguir, o vereador Newton Lima, líder do prefeito, solicitou o voto contrário aos demais vereadores. As emendas em discussão foram rejeitadas com 8 votos contrários e 2 votos favoráveis. A seguir, em discussão, as emendas de autoria do vereador José Henrique de Freitas. O vereador autor das emendas solicitou voto favorável dos demais vereadores. As emendas em discussão foram rejeitadas com 9 votos contrários e 2 votos favoráveis. Não havendo mais, o senhor presidente convocou para a próxima sessão, no dia 25 de novembro de 2009, às 9 horas, e declarou encerrada a presente sessão ordinária. Palavra franqueada, para discussão da ata que acaba de ser lida. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar, permanece como estão. Se contrário, manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Expediente.
Solicito o secretário faça a leitura do projeto de lei número 227. Projeto de lei 227/2009 autoriza a doação de imóvel constante do patrimônio à pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Verde de Goiás aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar lotes 1301 do Residencial Veneza, constante do patrimônio municipal, constituído 330,64 metros quadrados, a Keren Kelly Queiroz de Souza, incumbendo a obrigação assumida pelo município em 2008, conforme consta em processo que integra arquivo de assessoria especial de patrimônio. Artigo 2º. Essa lei poderá ser regulamentada, se necessário, entrar em vigor na aplicação, Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 23 de novembro de 2009. Joacir Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Jerônimo Mesquita Mendonça, secretário de Articulação Política. Euler Abreu, secretário de Governo. Rildo Mourão, procurador-geral. Peço secretário faça a leitura do projeto de lei número 228, Poder Executivo. Projeto de lei 222/2009, autorização de imóvel constante do patrimônio público a pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar lote 1303, quadra 72, Residencial Veneza, constante do patrimônio municipal, constituído por 301,25 metros quadrados, a Valéria Machado, incumbendo a obrigação assumida pelo município em 2008, conforme consta o processo que integra os arquivos da Assessoria Especial de Patrimônio Imobiliário, atualmente sob a guarda da Assessoria Especial de Habitação. Artigo 2º. Essa lei poderá ser implementada, se necessário, entrar em vigor na aplicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 23 de novembro de 2009. Joacir Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Jerônimo Mesquita, secretário de Educação Política. Euler Abreu Covinel, secretário de Governo. Rildo Mourão Ferreira, procurador-geral. Peço secretário faça a leitura do projeto de lei número 229, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 229/2009 autoriza a doação de imóvel constante do patrimônio público. Pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Verde de Goiás aprova. Fica o Poder Executivo autorizado a doar lote 1305, Residencial Veneza, constante do patrimônio municipal, a Ivone de Souza Cruvinel, em cumprimento da obrigação assumida no município de 2008, conforme consta o processo que integra os arquivos da Assessoria Especial de Patrimônio Imobiliário. Artigo 2º. Essa lei poderá ser regulamentada, se necessário, entrar em vigor na aplicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 23 de novembro de 2009. Joacir Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Jerônimo Mesquita Mendonça, secretário de Educação Política. Euler Abreu Covinel, secretário de Governo. Rildo Mourão Ferreira, procurador-geral. Peço o secretário faça a leitura do projeto de lei número 230, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei complementado 230/2009. Terá a lei 3.635, Código de Postura do Município. Câmara Municipal de Verde de Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica alterada a lei 3.635/98, de 3 de março de 98, Código de Postura do Município, passando seu artigo 188 e 191 a apresentar a seguinte redação: R$ 237,57 por infração dos artigos 40, 46, 47, 51, 57, parágrafo único 64, 67, 1 a 5. E R$ 500 a infração dos artigos 54, 59, parágrafo 1º, 2º, 4º e artigo 60, parágrafo único. Parágrafo 1º. Desconto do inciso 1 supra é concedido apenas nos casos em que o ilícito possa ser corrigido imediatamente, não se aplicando àqueles que, pela sua natureza, geram danos irreparáveis, bem como houver resistência e desacato por parte do infrator. Artigo 2º, revogada a disposição em contrário, essa lei entrará em vigor a explicação do Gabinete do Prefeito de Verde aos 4 de dezembro de 2009. Gabinete Joacir Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde, Demilson Lima, secretário de Sorbana, Euler Abreu Covinel, secretário de Governo, Jerônimo Mesquita Mendonça, secretário de Educação Política, Rildo Mourão Ferreira, procurador-geral. Peço secretário faça a leitura do projeto de lei número 231, Poder Executivo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, e pela ordem para devolver matéria que se encontra em poder da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto 198/2009, Legislativo,
Projeto 012, resolução 012/2009 do Legislativo. Projeto de lei 225/2009 do Executivo. 222/2009 do Executivo. E projeto de lei 223 do Poder Executivo. E projeto 220, senhor presidente, /2009 do Executivo, para que se faça um propositura para que os mesmos sejam matéria da ordem do dia. Ao propositor do vereador Celso, que os projetos devolvidos a essa mesa diretora entram na ordem do dia. Os vereadores concordar, permanece como estão. Os contrários, manifestam a colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar 231/2009, cria cargo que menciona a Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º, foi criado o cargo de diretor de serviço de inspeção dos produtos de origem animal, de livre nomeação e exoneração com quantitativo de 1 unidade e vencimentos correspondentes a R$ 3.800. Artigo 2º, revogado a disposição em contrário, essa lei trava com explicação. Gabinete do Prefeito, 4 de dezembro de 2009, Joacir Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. José Carlos Pimenta, Secretário de Planejamento e Administração. Ele Abreu Cruvinel, Secretário de Governo. Jerônimo Mesquita, Secretário de Educação Política. Rio do Mourão Ferreira, Procurador-Geral. Peço ao secretário da mesa, vereador James, que faça a leitura do projeto de resolução 013/2009 da mesa diretora, organização do serviço administrativo da Câmara Municipal, onde vai regulamentar todos os cargos, inclusive assessoria dos senhores vereadores e para a realização do concurso municipal da Câmara Municipal. Projeto de resolução 13/2009 dispõe sobre a organização do serviço administrativo da Câmara Municipal de Rio Verde e da outras providências. Poder Legislativo Municipal aprova das finalidades. Artigo 1º. O Serviço Administrativo da Câmara Municipal de Rio Verde tem por finalidade promover atividades relativas à assessoria pessoal aos membros da mesa cerimonial, divulgação, relações públicas e demais atividades. Da mesa diretora. Artigo 2º. O Serviço Administrativo da Câmara Municipal estão sob a responsabilidade da mesa diretora, auxiliada por uma diretoria com a finalidade de gerir os trabalhos de apoio legislativo. Parágrafo 1º. O serviço administrativo compõe de diretoria de controle interno, diretoria administrativa, diretoria de empresa e comunicação, procuradoria-geral, diretoria de tesouraria, departamento pessoal, diretoria de departamento de contabilidade, chefia de divisão. Parágrafo 2º. Os gabinetes dos vereadores ficam assim estruturados: chefia de gabinete, secretário, motorista, assessor parlamentar, assessor legislativo. Artigo 3º. Os cargos promovidos efetivos na Câmara Municipal de Rio Verde. Cargo: agente administrativo, 8. Auxiliar administrativo, 5. Copeira, 5. Garçom, 3. Motorista, 25. Procurador jurídico, 2. Recepcionista, 5. Secretário, 25. Vigia, 24. Os cargos promovidos em comissão da Câmara Municipal de Rio Verde: assessor parlamentar, 115, assessor de imprensa, 2, assessor de suporte de imagem, 2, assessor legislativo, 63, assessor de redação pública, 2, setor de telefonia, 3, assessor de telecomunicação, 1, técnico de manutenção, 3, chefe de departamento de contabilidade, 1, chefe de divisão de redação, 1, chefe de gabinete, 21, diretor administrativo, 1, diretor de contabilidade, 1, diretor de controle interno, 1. Diretor legislativo, 1. Departamento pessoal, 1. Diretor de imprensa, 1. Diretor de tesouraria, 1. Procurador-geral, 1. Procurador adjunto, 2. Parágrafo 1º. Os cargos de comissão de livre nomeação e exoneração pelo presidente, ficando proibida a nomeação de cônjuge, companheiro, parente de linha reta, colateral por afinidade até 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ao servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia e assessoramento para exercício do cargo em comissão ou emprego de livre investidura, funções de confiança ou gratificada. Presidência, chefe de gabinete, 1. Procurador adjunto, 1. Secretário, 1. Assessor de Relações Públicas, 2. Assessor parlamentar, 10. Assessor legislativo, 5. Motorista, 3. Diretoria de controle interno, diretor interno, 1. Assessor de controle interno, 1. Secretária, 1. Diretoria administrativa, diretor administrativo, 1. Secretária, 1. Motorista, 1. Setor subordinado, diretoria administrativa. Secretaria de setor administrativo, 3. Assessor técnico de telecomunicação, 1. Chefe de patrimônio, 1. Recepcionista, 5. Assessor técnico de manutenção, 3. Assessoria de serviços gerais, 10. Copeira, 4. Garçom, 2. Vigia, 10. Chefia de divisão, CPD, chefe de divisão, 1. Assessor técnico, 2. Secretária, 1. Diretoria de imprensa e comunicação.
Diretor de comunicação, 1. Setor de imprensa, 2. Suporte de marketing, 2. Motorista, 1. Secretária, 1. Diretoria de tesouraria. Diretor de tesouraria, 1. Secretaria de tesouraria, 1. Secretária, 1. Motorista, 1. Departamento pessoal. Diretor do departamento pessoal, 1. Diretoria do departamento de contabilidade. Diretor de contabilidade, 2. Chefe do departamento, 2. Agente administrativo, 1. Secretária, 1. Procuradoria. Procurador-geral, 1. Procurador adjunto, 5. Chefia de redação, 1. Chefia de protocolo, 1. Secretária, 1. Os gabinetes dos vereadores ficam assim estruturados. Chefia de gabinete, 1. Secretária, 1. Motorista, 1. Assessor parlamentar, 5. Assessor legislativo, 1. Artigo 5º. Diretoria de Serviço Administrativo se reunirá com o presidente mensalmente ou sempre convocada por parte para deliberar sobre assuntos atinentes do Serviço Administrativo da Câmara. Da estrutura, artigo 6º. O Serviço Administrativo da Câmara Municipal são desenvolvidos através de seguintes órgãos e unidades, diretamente subordinado ao presidente sob a supervisão do controle administrativo, chefia de gabinete, assessor especial desse cerimonial, assessor de imprensa, assessor parlamentar, assessor legislativo, diretamente subordinado ao presidente e demais membros da mesa de diretoria sob supervisão da diretoria administrativa, assistente da mesa, diretora, assessor de gabinete, subordinado ao controle interno, assessoria técnica de contadoria, subordinado ao diretor administrativo, departamento de contadoria, departamento de tesouraria, departamento de protocolo e arquivo, departamento pessoal e recursos humanos. Das atribuições das diretorias, artigo 7, ao controlador interno compete assinar ordens e outros documentos relativos ao pagamento pessoal, acompanhar junto a órgãos contas do município, responsabilizar solidariamente com o diretor financeiro pelos valores da Câmara ou a ele calcionados, assinar outros papéis e documentos, assinar balancetes, balanços gerais, examinar processos referentes de contas da Câmara, assessorar o presidente e demais membros da mesa, elaborar mensalmente relatório de gastos com o pessoal e passá-los às mãos do presidente. Ao diretor administrativo compete supervisionar o serviço de apoio administrativo, acompanhar o processo de licitação, determinar a organização do cadastro de fornecedores, manter controle permanente do serviço de transporte da Câmara, supervisionar o controle de serviço e cozinha, supervisionar a prestação de serviços, desempenhar outras atividades. Ao diretor legislativo compete supervisionar o andamento de serviços relacionados ao processo, promover, elaborar e determinar a presidência, comissões de resolução, promover o serviço de registro de referência legislativa, organizar e manter o serviço de fiscalização, promover o funcionamento técnico jurídico e dar sequência à tramitação do processo legislativo. Ao procurador-geral compete. Obrigado, está goteirando aqui, chega para lá. Das atribuições dos órgãos especiais. Chefe de gabinete, presidente compete supervisionar e controlar a atividade de gabinete, coordenar a atividade pessoal, organizar atendimento público, manter o intercâmbio de gabinete-presidência, acompanhar diversos órgãos municípios da Câmara, incumbir a correspondência da presidência, requerer soluções junto aos órgãos competentes, exercer o serviço de controle das atividades sociais do presidente. Das atribuições gerais de ocupantes de cargos, funções e chefia. Aos assessores e chefes de divisão compete planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar atividades, unidades de sua direção, zelar pela disciplina pessoal, submeter ao presidente processo sujeito aos despachos, prestar as informações solicitadas pelos vereadores munícipes, zelar pelo cumprimento das disposições da redução das normas, destituir, movimentar inteiramente pessoal votado no órgão sob sua direção, emitir parecer ou prestar informações sobre assuntos pertinentes aos órgãos que dirigem. Dos demais servidores, artigo 13. O servidor da Câmara cujas atribuições estejam especificadas nessa resolução, cumpre observar as prescrições legais, regimentais e regulamentares, exercer com zelo presteiras tarefas que lhe forem cometidas, cumprir ordens, determinações, instruções superiores, formular gestões para o premiamento e pessoamento ao trabalho por ele desenvolvido.
Dadas disposições finais, todo o serviço da Câmara Municipal será informatizado. Artigo 15. Caso omissa, a resolução serão resolvidos pela mesa diretora. Artigo 16. A resolução entrará em vigor na data de publicação, revogando disposição em contrato. Sala de sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 8 de dezembro de 2009. Exercício Casagrande Perpétuo Garcia, presidente. James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Informamos a todos os pares da casa que o projeto de resolução número 013 da mesa diretora, que vai para a votação no dia da manhã, para as comissões, para nós estar votando, atendendo aí o Ministério Público, o promotor Vinícius Jacarandá, e que a realização do concurso será baseado no aumento de 21 vagas para a próxima legislatura. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James. Quero pedir pela ordem para devolver para Vossa Excelência o projeto de lei 207. E também para devolver o projeto de lei 217/2009, né, e aproveitar e solicitar que o vereador Duvaldo apresente aqui o currículo, né, da autoridade a ser homenageada e que os mesmos entrem à ordem do dia. Isso aqui a emenda eu vou apresentar depois. Esse aqui é meu, eu vou apresentar aqui. Cobro do vereador Duvaldo o currículo do homenageado. E consulta o plenário sobre o projeto devolvido à mesa diretora, a pedido do vereador James, seja inserido na ordem do dia. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. De 2009, suprime o parágrafo 3º do artigo 1º e da outras providências. Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica suprido na sua totalidade o parágrafo 3º do artigo 1º do projeto de lei 207/2009, que autoriza a Procuradoria-Geral do Município a não juizar ações de execuções fiscais de pequeno valor de autoria do Poder Executivo. Artigo 2º. O parágrafo 4º do mesmo projeto de lei passará a ser parágrafo 3º, sem alteração à sua redação. E o artigo 3º, esse emenda entrar em vigor da aplicação, revogando a disposição em contrato. Estado de São Municipal de Verde, Estado de Goiás, aos 8 de dezembro de 2009. Assina James Gonçalves Borges, vereador PSDB. E também que pedir a Vossa Excelência que consulte o plenário que seja dispensada a comissão essa emenda. Ao pedido de dispensa da Comissão de Justiça da emenda do vereador James. Os vereadores concordar com a dispensa da comissão, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado a dispensa da comissão da emenda do vereador James. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, o projeto 207 ele vai para o plenário hoje, está na ordem do dia? Tá. Primeira votação. Está tudo na ordem aqui. Daqui a pouco nós vamos discutir o projeto. Palavra. Com a palavra, vereador Elias Terra. Apresentação de projeto 226/2009 institui um novo sistema de transporte e prestação de serviços através de motocicletas no município de Rio Verde. Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica instituído no município de Rio Verde o sistema de prestação de serviços através de motocicletas denominados mototáxi. Parágrafo 1º. O serviço que se refere ao artigo anterior é considerado de interesse público e será explorado por trabalhadores autônomos, mediante autorização da chefia do Poder Executivo, podendo delegá-la à Superintendência Municipal de Trânsito, SMT, após o atendimento das exigências estabelecidas em regulamento próprio. Parágrafo 2º. O serviço de mototáxi consiste no transporte individual de passageiros dentro do perímetro do município de Rio Verde. Artigo 2º. Os veículos autorizados para o serviço de mototáxi poderão circular livremente em busca de passageiros e apanhá-los onde solicitado, conforme o disposto do regulamento. Artigo 3º. Cada prestador de serviço do sistema de mototáxi terá direito somente a uma autorização. Artigo 4º. As autorizações para os prestadores de serviço serão expedidas pela Superintendência Municipal de Trânsito e exclusivamente para as pessoas físicas, as quais serão qualificadas como trabalhadores autônomos. Artigo 5º. Será concedidas
até 455 autorizações que serão distribuídas em centrais de transporte CT, ficando a critério da Superintendência Municipal de Trânsito, que promoverá o remanejamento do condutor autorizado quando necessário, sendo obrigatório o quantitativo no mínimo de 15 e no máximo de 35 motocicletas por central de transporte. Artigo 6º. O mototaxista autorizado pagará pela exploração de do serviço mensalmente à Superintendência Municipal de Trânsito o valor máximo equivalente a 20 corridas normais, cobrada do usuário do transporte mototáxi. Artigo 7º. Para requerer autorização, o interessado deverá preencher o formulário de inscrição próprio e apresentar a seguinte documentação. Primeiro, possuir idade mínima de 21 anos. Segundo, comprovante de residência e domicílio no município de Rio Verde. Terceiro, carteira de habilitação específica da categoria. Quarto, histórico da habilitação fornecido pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Quinto, documento da motocicleta e autorização da prestação de serviços instituídos por lei. Sexto, certidão negativa criminal. Sétimo, apólice de seguro contra acidentes para si e para o passageiro. Oitavo, ter experiência mínima de 2 anos de condução de motocicletas. Parágrafo 1º. As autorizações para prestação de serviços do mototáxi terão validade de 4 anos, contados de cada data da sua expedição, renováveis por igual período, quantas vezes necessário for, uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas pela lei. Parágrafo 2º. Os atuais mototaxistas que operam no município de Rio Verde terão automaticamente a preferência nas autorizações ora autorizadas pela Superintendência Municipal de Trânsito. Parágrafo 3º. Os atuais mototaxistas que prestam serviço no município de Rio Verde terão o prazo de 30 dias após o vigor da presente lei para solicitar o formulário de inscrição junto à Superintendência Municipal de Trânsito, 30 dias para sua regularização junto à SMT. Parágrafo 4º. Após o prazo concedido no artigo anterior, caberá à SMT conceder novas autorizações para o preenchimento das autorizações restantes e não solicitada, que serão autorizados nos termos da presente lei e regulamento. Artigo 8º. Cada motocicleta poderá ter apenas um condutor e deverá, primeiro, possuir entre 125 a 200 cilindradas. Segundo, ter o máximo 6 anos de uso. Terceiro, ser anualmente submetido à vistoria de segurança pela SMT. Quarto, possuir cano de descarga revestido com material isolante em sua lateral para evitar queimaduras a passageiros. Artigo 9º. Deverá ser criado o Fundo de Assistência Médica Hospitalar, que será administrado pela Associação ou Cooperativa do Mototaxistas, juntamente com o sindicato da categoria, e será obrigatoriamente fiscalizado pela SMT, que deverá mensalmente aprovar a prestação de contas do Fundo de Assistência Médico e Hospitalar. Parágrafo único. Todos os detentores de autorização para prestação e serviço da atividade de mototáxi deverão pagar mensalmente o Fundo de Assistência Médica Hospitalar, visando cobrir as despesas médicas hospitalares, inclusive de terceiros em caso de acidente. Artigo 10º. Os mototaxistas autorizados deverão organizar-se em centrais de transporte, CT. Parágrafo 1º. As centrais de transportes especificados no caput deste artigo serão espaços físicos devidamente estruturados para a acomodação e reorganização dos mototaxistas. Parágrafo 2º. Após a expedição do alvará de licença de funcionamento expedido pela Secretaria Municipal da Fazenda, caberá à SMT os demais procedimentos para liberação, regulamentação e fiscalização do funcionamento de centrais de transporte. Parágrafo 3º. Cada central de transporte usará um nome de fantasia como identificação. Parágrafo 4º. As centrais de transporte serão administradas pelos mototaxistas, inclusive as despesas decorrentes de cada central de transporte, ficando cada central de transporte obrigada a possuir um representante responsável por cada central perante a SMT. Artigo 11º. Os veículos em operação no serviço deverão ser emplacados com placa de aluguel no município de Rio Verde, devidamente registrados junto ao DETRAN e pintados em cores e estampas deliberadas pela Superintendência, SMT, conforme previsto no regulamento. Parágrafo único. Pinturas e ou estampas semelhantes à prevista do caput deste artigo deverá ser ostentada na motocicleta, no colete e no capacete a ser obrigatoriamente usado pelo condutor operador no serviço de acordo com o regulamento. Artigo 12º. O mototaxista autorizado deverá portar 2 capacetes com proteção facial para o passageiro de acordo com as normas da ABNT.
Artigo 13º, o valor da tarifa a ser cobrada pelo serviço que trata essa lei será definido com base na planilha de custo aprovado pela SMT e estabelecido por ato do chefe do Poder Executivo, observando seu regulamento. Artigo 14º, o mototaxista autorizado deverá realizar os custos exigidos no regulamento. Artigo 15º, o mototaxista autorizado será cadastrado como autônomo no cadastro de contribuintes da Prefeitura Municipal de Rio Verde, terão imposto sobre o ISS, calculado nos termos estabelecidos pelo Código Tributário Municipal. Artigo 16º, o mototaxista que desrespeitar as normas estabelecidas na presente lei, do regulamento e pela norma do Código Nacional de Trânsito, será aplicada as seguintes penalidades. Primeiro, suspensão da autorização por 2 meses, após o condutor atingir 3 infrações da natureza grave, dentro do período de 12 meses consecutivos. Segundo, revogação da autorização após o condutor atingir 3 infrações de natureza gravíssima, dentro de um período de 12 meses consecutivos. Artigo 17º. Os veículos autorizados para o serviço de mototáxi poderão circular livremente em busca de passageiros e apanhá-los onde solicitado, conforme o disposto no regulamento. Artigo 18º. O serviço que trata esta lei será autorizado em caráter de contínuo permanente, comprometendo-se o prestador do serviço autorizado com a sua regularidade, continuidade na segurança, higiene, conforto, cortesia na sua prestação, correndo por conta do risco do mototaxista, autorizado toda qualquer despesa pelo decorrente. Artigo 19º. Revogadas as disposições de contrário, essa lei entrará, em especial a lei número 3.627 de 97, em 19 de dezembro de 97, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, garantindo ao Executivo Municipal o prazo de 60 dias para publicação e regulamentação. Câmara Municipal de Rio Verde, aos 4 dias do mês de dezembro de 2009, assinado pelo vereador Nilton Lima da Silva, do PPS. Nilton. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, pedi pela ordem só a título de contribuir, o projeto ora lido, salvo engano, parece que está tendo uma divergência aí, não tem aqui o artigo 19º, só está o 18º, só para poder ver se ele foi suprimido ou se não foi acrescentado. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, o artigo, eu não tinha esse projeto do excelentíssimo vereador Elias Terra, eu não tinha ele no meu computador ainda, agora que eu estou tendo. É de quem? É do Nilton Lamas. O artigo 3º, não, então deixa, eu vou, agora eu falo. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Duvaldo. Boa noite a todos. Projeto de lei número 221/2009 concede título de cidadão rioverdense à pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão rioverdense ao Presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em razão dos relevantes serviços prestados para a comunidade rioverdense. Fica a critério da mesa diretora a data da entrega do título, revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 2 dias do mês de dezembro de 2009, Duvaldo Ribeiro da Cunha Neto, vereador do PTB. Muito obrigado. Palavra constitucional franqueada, apresentação de projetos e requerimento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James. Presidente, pedi pela ordem para justificar a ausência do vereador Maxwell, uma vez que hoje ele teria uma audiência com o senador Demóstenes Torres, lá em Brasília, e provavelmente não ia chegar a tempo aqui. Então ele está a serviço lá em Brasília. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Presidente, Vossa Excelência poderia nos informar se o ex-presidente da República, ex-presidente do Senado, do Congresso, o senhor José Sarney, tem título de cidadão nessa casa? Estou aguardando que Vossa Excelência apresente o projeto para nós votar e dar o título de cidadão para ele. É do seu partido, estamos aguardando o projeto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James. Presidente, pedi pela ordem para parabenizar o vereador Luiz César, que hoje teve uma postura, colocar o seu nome à disposição para deputado federal pelo PMDB de Rio Verde.
Então o vereador Luiz César está de parabéns e torço por Vossa Excelência, né, tenha sucesso nessa jornada aí, vereador. Pela ordem. Pode ter certeza que o vereador Luiz César tem coragem de mamãe onça. Pela ordem, vereadora Eliane. Vereadora Maria José do PSDB, desculpa. Senhor presidente, eu pedi pela ordem, quero cumprimentar toda a mesa diretora, os nobres colegas, a imprensa, o público aqui presente, e informar que ontem não deu para mim participar da sessão. Eu justifiquei para o senhor e também para o James, vereador James, que eu fui acompanhar o secretário Levi, lá na região do Cabeleira, Rio Preto, numa reunião de conselho de pais com o da escola, daquela escola, onde foi uma reunião muito boa, com a presença do Levi, secretário, dona Zelma, Demilson Lima, vários pais, tinha mais de 50 pais lá presentes nessa reunião, a qual foi muito discutida, muito bem representada com os pais e o conselho daquela escola. Então, eu quero aqui agradecer que vocês me entendem por esse momento e dar os parabéns para o secretário, que tem feito um belíssimo trabalho naquela região lá, o qual os pais, eu pude ouvir isso dos próprios pais que lá estavam. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência pela a viagem com o professor Levi, tenho certeza que a casa foi muito bem representada por Vossa Excelência. Palavra continua franqueada para a apresentação do projeto de requerimento. Não havendo pela ordem, vereador Irã Mendonça. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para constar em ata, como presença honrosa do Cleide Mills, atual diretor da Agência Prisional de Rio Verde, e amanhã vai ser ex-diretor pela falta de estrutura que o secretário de Segurança Pública, amigo do novo vereador Cezinha, não está dando condição de trabalho para ele. Então, está deixando o cargo, gostaria que constasse em ata. Muito obrigado. Peço à secretária que conste em ata a presença do Cleide Mills, se Vossa Excelência podia falar com o líder do governo, vereador Milton Lamas, para tentar segurar o Cleide Mills no cargo. Palavra com o senhor franqueado. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, na minha criação, meu pai me ensinou um ditado que diga com quem andas que eu direi quem tu és. Então eu escolho muito bem as minhas companhias, as pessoas que eu homenageio, as pessoas que eu gosto de estar ao lado. E esse secretário já passou como o pior secretário para a cidade de Rio Verde que o estado de Goiás já teve. E, novamente, eu quero cobrar de Vossa Excelência a R que nós mandamos para o governo do estado e não chegou na minha mão até hoje, quando a gente votou uma nota de repúdio nessa casa pelo tratamento que o secretário estadual de Segurança Pública tem feito ao nosso município. E o secretário que Vossa Excelência reclama pode ser o vice-governador na chapa de Vossa Excelência, PMDB. Consulta o plenário se as matérias de entrada são consideradas objeto de deliberação. Os vereadores concordar permanecem como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Encaminho ao presidente da Comissão de Justiça, vereador Celso, o projeto de lei 227, o projeto de lei número 228, o projeto de lei número 229, o projeto de lei complementar 230, projeto de lei 231, projeto de resolução 013, o projeto de lei 226, o projeto de lei número 221, para devido parecer da competente Comissão de Justiça, presidida pelo vereador Celso da Silva Moraes. E cobro de Vossa Excelência 2 projetos que estão desaparecidos e Vossa Excelência não devolveu à mesa diretora, que trata do aumento do SMT e do projeto da Saneago. E Vossa Excelência já esgotou o prazo aí de devolver à mesa diretora. Pela ordem, presidente. Pela ordem, competentíssimo presidente da Comissão de Justiça, vereador Celso. Presidente, esse projeto se encontra no poder da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto da Saneago e o projeto de número 216/2009 da Saneago e o projeto 206/2009 da SNT. E ainda incluo também, senhor presidente, um projeto que se encontrava em poder da comissão, sob meu poder, projeto 215/2009. Questão de ordem. Só que esses projetos, senhor presidente... Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu quero aqui dizer que eu estive com o presidente e com o vogal da nossa comissão, onde nós estamos tirando ainda algumas dúvidas desses projetos. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que a mesa diretora tivesse paciência, que provavelmente até amanhã, ao meio-dia, nós vamos nos reunir de novo, para a gente terminar
o nosso raciocínio e está adentrando, devolvendo na pessoa do presidente Celso esse projeto à mesa diretora. Amanhã a gente deve definir isso. A mesa diretora tem muita paciência, vereador. Inclusive, cobrado pelo primeiro secretário, vereador James, que não gosta que atrasa a matéria, tem me cobrado muito, mas tem sido compreensível. Com a palavra, vereador Celso. Senhor presidente, então nós gostaríamos de estar devolvendo ele para a mesa, esses projetos, incluindo o projeto 215, e gostaria que fosse expedido um parecer jurídico por escrito pela Procuradoria da Casa para que nós possamos estar tirando as dúvidas ora existentes na comissão. Gostaria de estar devolvendo os projetos, gostaria que fosse feito este parecer por escrito. Vossa Excelência não parecer por escrito da Procuradoria da Casa, é isso? Então Vossa Excelência não precisa devolver o projeto, nós temos a cópia. E o procurador já está autorizado a fazer o parecer por escrito nos 3 projetos que encontra na mão de Vossa Excelência para que a comissão tire todas as dúvidas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do Celso. Perfeitamente, senhor presidente. O motivo desse parecer é só para que nós possamos aparar as dúvidas, ora nós encontramos em relação a essas matérias. Obrigado, senhor presidente. Peço que Vossa Excelência sinalize quais são as dúvidas de Vossa Excelência, as dúvidas das comissões e passe à Procuradoria da Casa. Se precisar de alguma ajuda, o doutor Newton Lamas, advogado do município, também está à disposição de Vossa Excelência. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso da Silva Moraes. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a gentileza e a compreensão da mesa, para que nós possamos estar nos reunindo, para que nós possamos listar todas as dúvidas que nós temos em relação a essas matérias e possamos estar passando para a Procuradoria no dia de amanhã. Se possível, ainda na parte da manhã. Vossa Excelência quer afastar da sessão agora para tirar todas as dúvidas? Eu gostaria de pedir compreensão de você para que nós possamos passar as dúvidas que nós temos em relação à comissão na data de amanhã, na própria Procuradoria. Deus a gente consegue estar listando essas dúvidas amanhã na parte da manhã, aí nós passamos para a Procuradoria para que ele possa emitir o parecer posteriormente. Vossa Excelência terá o prazo estabelecido pela mesa e pode reunir no dia da manhã para visitar todas as dúvidas que Vossa Excelência, o vereador Irã e o vereador Luiz César tirarão e encaminhando ao procurador da Casa para que possa fazer um parecer por escrito para tirar todas as dúvidas de Vossa Excelência. Ordem do dia. Peço o secretário da mesa, o vereador James, que faça a leitura do projeto de lei 147, que trata da lei orçamentária anual do exercício 2010. Segunda votação, segunda discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elias Terra. Só pedir a dispensa dos projetos que horas vão adentrar em segunda votação, dispensa da leitura. A propositura do vereador Elias Terra, onde pede dispensa da leitura dos projetos em segunda votação na noite de hoje. Os vereadores concordaram, permanecem como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Palavra franqueada aos senhores vereadores para discussão do projeto de lei 147, a lei orçamentária, o LOA, do exercício 2010 do Poder Executivo. E a palavra franqueada aos seus vereadores. Com a palavra, vereador, vice-líder de oposição, vereador Luiz César. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostei do vice-líder, senhor presidente, a oposição é muito grande, mas, senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de estudar esse projeto, de analisar, e foi aonde, senhor presidente, nós fizemos as nossas emendas, onde nós trouxemos propostas para essa Casa de Leis para tentar melhorar o projeto que nós vamos votar em segunda votação hoje, que são mais de 370 milhões de reais para que essa administração possa desenvolver os seus ideais, as suas promessas de campanhas, a forma com que quer administrar 2010. Vão ter 60%, senhor presidente, de remanejamento. Vão ter toda a liberdade para traçar a sua administração. Torcemos, senhor presidente, para que façam jus a confiança que essa Casa de Leis está depositando
na atual administração. Torcemos para que a administração de 2010 seja no mínimo 10 vezes melhor que a de 2009, aonde se gastaram mais de 200 milhões e infelizmente nós vimos o prefeito administrar uma folha de pagamento e tampar buracos e recapeamento no nosso município. Diga-se de passagem, um bom recapeamento, mas também diga-se de passagem, são mais de 200 milhões. Então, senhor presidente, estamos votando um aumento de 150 milhões de reais de um ano para o outro. Tenho certeza que essa Casa de Leis tem consciência do cheque em branco que assinou para o prefeito municipal no dia em que nós demos a ele 60% de remanejamento. Então, o que nos resta é desejar uma boa administração o ano que vem, porque esse ano já está se findando. E, infelizmente, apesar da gente não ter votado, não ter trabalhado, não ter confiado no atual prefeito, nós ficamos decepcionados, porque nós, como cidadão rioverdense, esperávamos muito mais do que foi feito. Então fica aqui, senhor presidente, o meu voto favorável e aguardando que o ano que vem tenhamos boas novas. Palavra não franqueada para discussão do orçamento. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, líder de governo, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, senhores vereadores, público em geral, imprensa. Eu queria só pedir a palavra para dizer ao vereador Cezinha que ele pode confiar. Pode confiar que o nosso governo é um governo sério. E que 60% não é tudo dado pelo prefeito, ainda sobra 40%, em Goiânia é 100%. E que ele tem feito muito, pegou a cidade toda acabada, o senhor sabe, senhor presidente, como aconteceu. E tenha certeza, vereador César, sei que Vossa Excelência, como é um fiscal do prefeito, é fiscal da administração, é um vereador que critica bastante, mas que Vossa Excelência no final do ano que vem vai votar tranquilo no outro orçamento de 2011, porque o nosso prefeito é responsável. O nosso prefeito, infelizmente, eu não posso concordar com Vossa Excelência quando diz que o prefeito é fraco, o prefeito é de punho fraco e diz é para acabar. Porque o nosso prefeito não é para acabar não, é para vencer. Pode ter certeza que ele vai aplaudir no final de 2010, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo, coloca em votação. Os vasos concordar, permanece como está. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade o projeto de orçamento anual em segunda votação. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César, PMDB. Senhor presidente, o vereador Milton Lama disse que tem certeza que eu vou aplaudir o prefeito no final do ano que vem. Mas o que eu quero é aplaudir ele mesmo, senhor presidente. Eu quero bater palma para ele, se ele fizer metade do que ele prometeu. Porque aquilo que é bom, aquilo que é feito, nós temos que aplaudir, incentivar. Por isso que as nossas críticas são construtivas. Então eu vou torcer para que Vossa Excelência tenha razão, para que a gente possa aplaudir essa administração ano que vem, porque esse ano é só vaia. Palavra franqueada aos senhores vereadores para discussão do projeto de lei 148, que trata do plano plurianual 2010. A palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 148 em segunda votação. Palavra franqueada aos seus vereadores para discussão do projeto de lei número 207. Autoriza a Procuradoria-Geral do Município a não juizar ações e execuções fiscais de pequeno valor e dá outras providências. Palavra franqueada aos seus vereadores. Peça a palavra. Com a palavra, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista desse projeto. Eu gostaria de fazer uma emenda no projeto de lei, tentando melhorar a redação dele, para que, no intuito de colaborar. Então eu peço vista do projeto e espero a compreensão dos pares da casa.
Há um pedido de vista do vereador Luiz César no projeto de lei número 207. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Newton Lâmina de Governo. Não, senhor presidente. Eu voto contra o pedido de vista e peço à minha bancada que vota comigo, porque todo mundo conhece o projeto, senhor presidente. Obrigado. Eu coloco em votação o pedido de vista. Os vereadores concordarem com o pedido de vista permaneçam como estão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Rejeitado o pedido de vista com 8 votos contrários. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, como sou insistente, eu peço a Vossa Excelência que encaminhe um projeto para um parecer jurídico da Casa de Leis. Por gentileza. Coloca em votação o pedido de parecer jurídico do vereador Luiz César. Os vereadores concordarem com o pedido do vereador Luiz César permanecem como estão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Rejeitado com 7 votos contrários o pedido da Procuradoria da Casa. Coloca o projeto em segunda votação, em discussão. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordarem com o projeto permanecem como estão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado com um voto contrário. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, que conste em ata que em agosto de 2010, eu volto ao assunto desse projeto com os pares da casa, para eles entenderem o que eles fizeram. Peço à secretária que registre em ata que em agosto de 2010 o vereador Luiz César vai falar sobre o projeto 207 aprovado no dia de hoje por todos os vereadores da casa. Com o voto dele contrário. Palavra franqueada para discussão do projeto de lei número 213, segunda discussão. Palavra franqueada a Vossa Excelência. Altera a lei 5.633. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordarem permanecem como estão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade em segunda votação o projeto de lei 213. Palavra franqueada para discussão do projeto de lei 219. Autoriza a realização de despesa que menciona. A palavra franqueada aos seus vereadores. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordarem permanecem como estão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 219 em segunda votação. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César, do PMDB. Só para registrar, senhor presidente, que esse projeto teria que ser responsabilidade do governo do Estado, apesar de existir a parceria com o município, mas é mais uma vez o município de Rio Verde gastando e pagando pela segurança pública que não existe no nosso município. Fica registradas as palavras do vereador Luiz César. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elias Terra. Isso mostra a competência de um prefeito que quer ajudar até o Estado a administrar, porque o Estado, a sua obrigação, ele não faz. E o prefeito de Uraci, o nobre vereador Luiz César agora, parabenizou a atitude do prefeito municipal, doutor Juraci, pela ajuda que ele tem dado a esse governador, que na minha opinião na área da segurança tem sido fraco no município de Rio Verde, e o prefeito de Uraci, mais uma vez, mostrando onde estão indo os recursos dos cofres do município para ajudar a segurança do município, a segurança do Estado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador, presidente da Comissão de Segurança Pública desta casa, vereador James Borges. Só auxiliar o vereador Luiz César quando ele diz que em Rio Verde não existe segurança pública. Eu acredito que sim, vereador, apesar das dificuldades, os policiais, os agentes públicos aí que estão investidos na segurança pública para nós, que estão fazendo o que pode. Agora não está tendo o auxílio do governo do Estado de Goiás. Mas segurança pública está tendo sim em nosso município. E mais uma vez parabenizar o doutor Juraci, porque se não fosse essa atitude dele nesse banco de horas, está aí arcando com várias despesas da Polícia Civil, da Polícia Militar, da agência prisional, a nossa segurança estaria em situações bem mais precárias do que hoje está. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu queria parabenizar o prefeito, se ele tivesse cumprido a palavra dele, quando ele reuniu com as entidades de classe de Rio Verde, com o Poder Legislativo, com a Promotoria Pública, com o Poder Judiciário, e disse que iria cortar o convênio se o governador do Estado ou o secretário de Segurança Pública não estivesse cumprindo com a responsabilidade deles. Eu queria parabenizar, senhor presidente, só que ele não teve pulso. Essa é a diferença. Eu não reclamo, senhor presidente, do convênio municipal e estadual quando existe inda e vinda. No momento só está indo, senhor presidente. Rio Verde só está doando.
E por mais que o prefeito esteja com boa intenção, querendo resolver o problema, não vai resolver dessa forma. Eu disse nessa casa ontem, enquanto essa casa de lei e os poderes constituídos não tomar um posicionamento drástico, o governador e o secretário de Segurança Pública vai continuar fazendo a cidade de Rio Verde arcar com segurança pública. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz César. O vereador Elias Terra. Senhor presidente, não é questão de pulso. É questão humanitária de um prefeito que tem observado essas ações do município. Porque quando ele disse isso, olha, foram funcionários atrás do prefeito dizendo o seguinte: como que eu vou pagar a minha energia? Como que eu vou pagar a água? Como que eu vou pagar o telefone se eu fizer uma situação dessa? E o prefeito tirou o pé do freio. Só tirou o pé do freio. Falou assim: eu vou acabar punindo os trabalhadores de Rio Verde por causa de um governo que não está dando sustentação ao município. Então não é questão de custo, foi questão de humanidade com essas pessoas que estão trabalhando nos órgãos do Estado, que recebem da prefeitura. Se o prefeito faz uma coisa dessa, ia colocar muitos pais de famílias em dificuldade. E será que esse governo ia assumir essa coisa? Não iria. Iria sim dar mais problemas sociais no município de Rio Verde. O nobre vereador James pode saber disso, que faz parte da segurança do município de Rio Verde, ia colocar esse pessoal que estão que toma conta das seguranças, que estão nos órgãos do Estado, em dificuldade do município de Rio Verde. Esta foi a preocupação do prefeito Juraci. Não é questão de pulso, é questão de humanidade com o próximo. Só isso, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James. Complementando o que o vereador Elias Terra disse, além dos funcionários, né, o prefeito também verificou a preocupação com os usuários, né, com a população rioverdense. Para que Vossa Excelência tenha ideia, vereador Luiz César, hoje nenhuma delegacia de Rio Verde é prédio público, né, todas são locadas. O Ministério Público é locado. Então imagina só o transtorno que iria gerar para a população rioverdense. Então não foi falta de pulso não, foi coerente, está certo na decisão, e as entidades de classe que ali o apoiaram naquele movimento, né, que ele esteve lá, acharam por bem, né? Acharam por bem, não era daquela maneira que ele ia fazer, né? E ontem o senhor disse também que, sugeriu inclusive que a gente fechasse as rodovias. Estou à disposição. Estou à disposição, se for necessário, vamos para a BR-060, 452, aí eu tenho certeza, se nós fechar a BR, pelo menos umas 2 horas vai ficar sem entrar droga aqui em Rio Verde, onde entra a maioria das drogas através de nossas BRs. Muito obrigado, senhor. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, a última reunião que Vossa Excelência participou, vereador Jones, na antessala, há uns 2 meses atrás, com os comerciantes, Vossa Excelência ouviu deles que faltou pulso no prefeito. Vossa Excelência ouviu deles que o prefeito não tinha tomado a atitude que prometeu, não estava cumprindo o que tinha prometido. Então não é só o vereador Luiz César que está dizendo isso. Agora, senhor presidente, se o prefeito acha que deve arcar com a segurança pública, cria sim uma Secretaria Municipal de Segurança Pública. Se não é para cumprir a Constituição Federal, Estadual e a lei orgânica, se acha que é por aí que deve partir, sabe o que vai acontecer, senhor presidente? Nós vamos ficar até o final do mandato do governador Alcides Rodrigues, vendo a cidade piorar, a bandidagem melhorar, o tráfico melhorar, a Cracolândia instalada em Rio Verde, porque está cômodo para o governador. Eu torno a repetir, falta pulso e falta, senhor presidente, liderança política do prefeito. Não está tendo força política para fazer o que tem que ser feito no Palácio das Esmeraldas. Pela ordem, presidente. Palavra pela ordem, vereador Heitor Lamas. Senhor presidente, eu queria, tudo que eu ia dizer, o vereador Elias Serras, o meu primo já me falou, mas eu acho engraçado o vereador Cezinha. Parece que ele torce para que o prefeito vire as costas para o Rio Verde. Se ele diz que o governador, que o secretário de segurança não está fazendo nada para o Rio Verde, será que o prefeito tem que parar também, virar as costas? E vai virar a maior bandidagem em Rio Verde? Quando ele critica, quando ele fala do pulso fraco, voltaremos em fevereiro, vereador Cezinha, mas muda o seu CD no seu aparelho, larga dessa conversa de pulso fraco que isso tem enchido o saco. Agora, veja só, qualquer coisa é o pulso fraco, que não tem papo. Nós queremos fechar o trevo.
Tudo tem que ter participação do governo municipal, senhor presidente. Ele tem que ajudar, ele tem que respeitar, tem que parar com essa coisa, porque seria feio se o prefeito não estivesse fazendo nada, mas o prefeito está ajudando, o prefeito criou o banco de horas, o prefeito é responsável. O prefeito estava em Goiânia ontem e hoje brigando lá pela segurança pública, o vereador. Tenho certeza que o nosso prefeito não tem esse pulso fraco, se eu falei, é fraco. Para com isso, respeita. Vossa Excelência é um vereador de Rio Verde e precisa respeitar o prefeito que está indo muito bem e que o povo está satisfeito, está dando toda a liberdade para que o prefeito trabalhe. Nosso prefeito não é mala, não. Por favor, respeite, Cezinha. Peço ao secretário para a leitura do projeto de resolução número 012 do Poder Legislativo. Primeira votação e única votação. Projeto de resolução 12/2009 autoriza firmar convênio com a instituição financeira e dar outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica autorizada a Câmara Municipal a firmar convênio com o Banco Real S.A., outra instituição de crédito, manifestar interesse em conceder crédito consignado para desconto em folha, pagamento de vereadores, servidores, efetivos, comissionados, sem ônus para os cofres do Poder Legislativo Municipal. Artigo 2º. Essa lesão será direito da publicação, revogada a disposição em contrato. Estado Nacional Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 7 de dezembro de 2009. Merecia Casagrande Perpétuo Garcia, presidente. James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Palavra franqueada, senhor vereador, para a discussão do projeto de resolução. Não havendo, coloca em votação. Os votos são acordados para a comissão. Os contrários manifestam, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário para a leitura do projeto de lei complementar número 220/09, primeira discussão, primeira votação. Trata do Código Tributário Municipal do município. Projeto de lei complementado 220/2009, prova novo Código Tributário do município de Rio Verde, da outras providências. Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, decreta e eu sanciono a seguinte lei. Disposições preliminares, artigo 1º. Essa lei formula a política tributária do município, tendo normas gerais para a sua aplicação, direitos e obrigações que emanam da relação jurídica referente a tributos de competência municipal, com fundamento na Constituição Federal, Código Tributário Nacional, leis complementares, lei orgânica do município. Código Tributário Municipal. Disposições gerais. Definições e conceitos tributários instituídos nesse código são constantes na legislação tributária nacional, notadamente Lei 5.172, de 25 de outubro de 66. Sistema tributário municipal. Integra o sistema tributário municipal, os impostos, taxas, contribuições de melhoria. O município de Rio Verde, ressalvado limitações de competência tributária institucional de leis complementares, este código tem competência legislativa plena quanto à incidência, lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos municipais. A competência tributária da legislação, salvo atribuições de funções de arrecadar ou fiscalizar, executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público e outra nos termos da Constituição. A atribuição compreende as seguintes garantias e privilégios processuais que competem em pessoa jurídica de direito público que a conferir. Não constitui delegação de competência ou cometimento de pessoa de direito privado, cargo, fação e cada tributos. Sem prejuízo de outras garantias semelhantes ao contribuinte vedado ao município, exigir ou aumentar tributos sem lei que obedeça, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer designação em razão da ocupação profissional ou função por eles. Serviço de programação, comunicação visual, desenho industrial congêneres. Serviço de programação, comunicação visual, desenho industrial congêneres. Serviço de coleta, remessa ou entrega de correspondência, documentos, objetos, bens, valores, inclusive pelos Correios e suas agências franqueadas congêneres. Serviço de assistência social. Serviço de avaliação de bens, serviço de qualquer natureza. Serviço de biblioteconomia. Serviço técnico de edificações elétrica, eletrônica, mecânica e telecomunicações congêneres. Serviço de desenho técnico, serviço de desembaraço aduaneiro, comissionados, despachantes congêneres.
base de cálculo. A base de cálculo imposto de preço de serviço sem nenhuma dedução, exceto os descontos concedidos constante na fiscal e impostos algum liquidado em atividades de profissionais e autônomos. Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista de serviços forem prestados no território de Rio Verde e no de outro município, a base de cálculo será proporcional conforme o caso a extensão da ferrovia, rodovia, adultos, condutos, qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes existentes em cada município. Não se inclui na base de cálculo o imposto. Valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço previsto nos itens 7.0205, lista de serviço tributário regulamental. Valor das subreceitas já tributadas pelo imposto, exceto aos de contribuintes com domicílio tributário fora de Rio Verde. Os impostos sobre serviço de qualquer natureza devido à prestação de serviços, registros públicos, contratórios e notariais será calculado sobre o valor dos emolumentos, dos atos notariais e de registros praticados. Os valores recolhidos pelo notário ou registrador calculados com base na receita de emolumentos em cumprimento de determinação legal para compensação de atos gratuitos praticados pelo cartório de registro civil, pessoas naturais, compensação de receita mínima, serventias certificadas poderão ser deduzidas na base de cálculo do imposto. Proibição de transacionar com órgãos de administração direta e indireta. A pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, que estiver em débito com a fazenda pública municipal decorrente de tributo, obrigações necessárias de multas ou qualquer outra origem, não poderá receber quaisquer quantia ou créditos que tiverem com o município praticado estações, celebrar contratos, termos de qualquer natureza ou transacionar a qualquer título com administração direta ou indireta no município. Parágrafo único. A proibição a que se refere a este artigo não se aplica quando sobre o débito houver recurso administrativo não decidido ou no caso de execução fiscal, judicial com o juízo, garantindo através de indicação de bens penhora. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigido para efeito de assinatura do contrato. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar normas para a execução deste Código com base na lei. Fica a Secretária da Fazenda autorizada a expedir todas as instruções que fizerem necessária a execução do Código. Revogar a disposição em contrário, especialmente as leis 11.147, 71, 1.639, 78, 1.904, 83, 1.879, 84, 1.985, 84, 2.434, 88, 4.091 de 2001, 4.226 de 2001, 4.481 de 2002, 4.519 de 2002, 4.523 de 2002, 4.607 de 2003, 4.661 de 2003, 4.743 de 2003, 4.890 de 2004, 4.970 de 2005, 5.036 de 2005, 5.058 de 2005, 5.073 de 2005, 5.218 de 2006. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2010. Juraci Martins de Oliveira, prefeito municipal, Zeir Ascar, secretário da Fazenda, José Carlos Pimenta Cabral, secretário-geral, Rildo Mourão Ferreira, procurador-geral. Palavra franqueada para a discussão do projeto de lei número 220. Não havendo, coloca em votação. Os vasos são acordados para mais como estão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade, primeira votação. Peço secretário da mesa faça a leitura do projeto de lei número 217 do vereador Duvaldo Ribeiro Cunha, primeira discussão, primeira votação. Em seguida, leia também o currículo do homenageado, a pedido do vereador Luiz César. Projeto de lei 217, 2009, concede título de cidadão à pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Fica concedido o título de cidadão rioverdense ao ex-presidente da República, senador Fernando Afonso Collor de Mello, em razão do levante de serviço prestado à comunidade rioverdense.
Artigo 2º, fica critério da mesa diretora a data de entrega de título. Artigo 3º, revogado a disposição em contrário. Esta lei dará aplicação, sabe, Assembleia Municipal de Rio Verde, aos 25 de mês de novembro de 2009. Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto, vereador PTB. Fernando Afonso Collor de Mello. 24º período do governo republicano, 15/3/90 a 1/1/95, primeira fase, 15/3/1990 a 29/12/92, nascimento, Rio de Janeiro, em 12/8/49, profissão, jornalista, período de governo, 15/3/90 a 2/10/92, 2 anos e 6 meses, 17 dias, idade ao assumir, 40 anos, tipo de eleição direta, sendo disputado em 2 turnos, votos recebidos, primeiro turno, 20.611.030. Segundo turno, 35.089.998 votos. Posse, 15/3/90, em sessão conjunta no Congresso Nacional, presidida pelo senador Nelson Carneiro. Afastamento, várias vezes, por motivo de viagem, período em que assumiu o vice-presidente. Observação. Foi o primeiro presidente eleito pelo voto popular depois de 25 anos de regime de exceção. Seu curto período de governo foi marcado por escândalos de corrupção, o que levou a Câmara dos Deputados a autorizar a abertura de processo de impeachment em 2/10/92. E Collor foi afastado do poder. Na sessão de julgamento em 29/12/92, o presidente Fernando Collor, às 12h30, renunciou ao mandato para o qual for eleito. Os senadores aprovaram a inabilitação política de Fernando Collor por 8 anos. Palavra franqueada para a discussão do projeto de lei número 217. Peço a palavra. Com a palavra o autor do projeto, vereador Oduvaldo Ribeiro Cunha. Senhor presidente, alguns setores da imprensa fizeram uma tempestade em cima do meu projeto. Será que eu não posso fazer uma homenagem para um ex-presidente do Brasil, atual senador da República pelo meu partido? Um presidente que ajudou a controlar a inflação, um presidente que abriu a economia para a importação de tecnologias que favoreceram o aumento da nossa produção, que dobrou de lá para cá, que permitiu que nossas exportações aumentassem 6 vezes e que com isso destacasse Rio Verde como capital do agronegócio no país. Foram essas medidas adotadas no governo Collor que fizeram que Rio Verde vivesse esse momento que vive hoje. Eu acredito que o senador Collor pode sim ajudar muito Rio Verde, ajudar a bancada goiana no Senado, votando emendas para Rio Verde. E eu gostaria muito que o senador Collor fosse o candidato do presidente Lula no lugar da ministra Dilma Rousseff. Eu sei que eu dependo do voto dos demais vereadores para conseguir fazer uma homenagem, assim como eles dependem do meu voto para poder homenagear alguém. Eu sei que cada vereador tem um posicionamento, alguns não concordam, eu respeito o voto de todo mundo, cada um vai manifestar da forma que acha que deve manifestar, mas eu não me importaria de votar na homenagem de um colega. Se algum colega que estivesse disposto a homenagear alguém, por mais que não fosse do meu agrado, eu respeitaria a homenagem desse colega. Mas eu não vou pedir o voto dos colegas, não. Eu vou deixar aberto para que cada pessoa sinta vontade de votar ou não no projeto. O projeto não foi colocado para ser aprovado. Ele foi colocado como no sentido que eu queria fazer uma homenagem. Estou tentando. Se passar, bem. Se não passar, amém. Eu fiz a minha parte. Muito obrigado. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Celso, do PT do B. Senhor presidente, o projeto do novo vereador Oduvaldo, nós até já tínhamos conversado anteriormente, ele tem os seus motivos para fazer a tal homenagem, inclusive foi até colocado pelo novo parlamentar, que é um projeto do partido. Nós respeitamos a intenção do novo vereador, respeitamos a intenção do partido, mas eu devo me manifestar, senhor presidente, confesso aqui e peço a compreensão do novo vereador Oduvaldo, com todo o respeito que eu tenho pela Vossa Excelência, que ouvindo a sociedade, ouvindo
a comunidade não achou por bem, né, não achou de bom grado conceder título de cidadão ao ex-presidente Collor, aonde o que a sociedade lamentavelmente vê no cidadão Collor foi o confisco da caderneta de poupança e além de outros dissabores que trouxe para a camada, né, social de pequena renda, que lamentavelmente foi muito interpretada, foi muito atingida. Então, dentro disso, senhor presidente, nós pedimos a compreensão do nobre vereador, entendemos o motivo que Vossa Excelência teve para poder estar entrando com esse título de cidadão, mas nós, diante de comentários, após estar ouvindo, né, a população se manifestando contrária, nós gostaríamos de estar tendo a liberdade e aí contar com a compreensão de Vossa Excelência. Estaremos votando contra o projeto, não pelo fato de ter sido pela Vossa Excelência, ou pelo fato de ser o projeto do partido, mas sim para que nós possamos ficar, nesse momento, atendendo um desejo da população, da comunidade, de algumas pessoas que a gente conversou. Então nós estaremos votando contrário, mas entendo a razão de Vossa Excelência. Vossa Excelência teve os motivos por qual apresentou, né, esse projeto, onde concede título de cidadão, e estarei votando contrário diante dessas alegações e contra a compreensão de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor Franqueado. Peço a palavra. Com a palavra, líder do PSDB, vereador Maria José. Senhor presidente, eu pedi a palavra para também dirigir-me ao nobre colega, doutor Oduvaldo, que eu já me desculpei com ele também, e o motivo de eu não poder votar não poder votar no projeto dele, é que a gente está aqui representando o povo, representando nossos leitores, e eu recebi várias ligações e e-mails pedindo para que não votasse nesse projeto. Então, como eu estou aqui para representar os meus eleitores, e assim como o cidadão, eu já pedi desculpa para ele, meu voto será contrário. Também queria pedir ao meu colega Janes também, que votasse também junto conosco. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra franqueada. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o líder de governo, vereador Nilton Lamas, do PPS. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, empresa presente, eu vou votar favorável, senhor presidente. Sabe por quê? Até hoje ninguém nunca falou nada que contrariasse a minha vocação que eu tenho pelo Fernando Collor. Ele foi pouco tempo presidente, mas eu quero que a imprensa, que o povo de Rio Verde, se tiver com essa indignação, me desculpe. Eu não estou indo, eu votaria, eu não gosto de votar contra parceiro da nossa bancada, não. Mas eu não tenho nada contra ele, meu voto é favorável, até porque é um gesto bonito. Cada vereador, cada político tem seu ídolo político, e eu tenho certeza que o ídolo político do doutor Oduvaldo é o Fernando Collor, e eu voto favorável, e toda vez que um parceiro, ou mesmo da oposição, tiver alguma coisa que eu não sou contra, eu vou votar favorável. Eu voto favorável ao vereador Oduvaldo. Palavra, senhor franqueada. Não havendo, coloca em votação. Com a palavra, vereador Luiz César. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, eu analiso de outra forma. Alguns podem achar que eu estou votando contrário porque foi o vereador Oduvaldo que entrou com o projeto. Votaria contrário se fosse qualquer vereador dessa casa com esse projeto. Primeiramente, ele é ilegal. Foi o meu parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Por quê, senhor presidente? Segundo o nosso regimento, nós temos que homenagear, através de um título de cidadão rioverdense, pessoas que têm serviços prestados a essa comunidade. Se nós estamos beneficiando, se nós estamos homenageando um ex-presidente da República, nós estaríamos, senhor presidente, fazendo injustiça com aqueles que vieram morar em Rio Verde, escolheram Rio Verde como a sua terra. Fernando Collor, há muitos anos não passa por aqui. E eu não consigo, senhor presidente, enxergar algum
algum progresso que esse homem tenha trazido diretamente para o povo de Rio Verde. Então, o meu voto, ele é técnico. Meu voto é técnico, ele é ilegal. Por isso eu me manifestei na comissão contrário. O meu voto na comissão foi contrário. Então eu voto contrário, senhor presidente. E eu queria sugerir aos pares da casa, porque esse título a gente sabe que não dá desgaste com a pessoa que está sendo homenageada. Mas às vezes, senhor presidente, seria bom os pares da casa conversar antes de entrar com o título de cidadão, antes de entrar com homenagem. Porque nós já passamos aqui problemas parecidos com esse, que deixa o parlamentar em situação difícil quando tenta homenagear uma pessoa e é reprovado no plenário da casa e a pessoa até mora em Rio Verde. Já aconteceu isso aqui. Então, por ser muito melindroso, senhor presidente, não é esse caso, eu gostaria de só sugerir isso aos pares da casa, que converse antes de protocolar, porque querendo ou não, expõe todos os pares dessa casa, desgasta todo o poder legislativo. E eu acho que nós temos que pensar na grandeza da instituição. Porque daqui a pouco, a gente dando o título de cidadão para uma pessoa que foi tido como ladrão, nós vamos começar a ofender as pessoas de bem do município que recebem o título de cidadão. Eu tenho um título para protocolar essa semana, que naquela ocasião em que nós entregamos o título de cidadão rioverdense para dois maçons em Rio Verde, aqui nessa Casa de Leis, o doutor Fernando e o doutor Luiz Carlos Fávero. Naquele dia eu disse que nós iríamos entrar com o título de cidadão para a senhora Miriam, que foi sugestão do ex-vereador Márcio. Então, uma pessoa dessa se sente ofendido, porque nós estamos tratando ela como se trata uma pessoa que é tido como ladrão. Então a gente precisa muito, senhor presidente, analisar essas situações, para que a gente não exponha a nossa casa. E ele é ilegal. Esse é o meu voto contrário, por ele ser ilegal. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, senhores vereadores, é tido como ladrão. Ninguém nunca provou que o Collor é ladrão, senhor presidente. Mas foi o Brasil inteiro querendo provar que ele é ladrão. E eu fico um pouco indignado porque o vereador Rodovaldo, do primeiro mandato, entrou aqui quietinho, caladinho. Hoje ele não pode pedir um título de cidadão para ninguém, porque a ética da casa tem que falar que se pode, a pessoa... Mas no mandato passado, senhor presidente, não sei se Vossa Excelência votou, se o vereador Cezinha votou, votaram no Severino Tique-Tique, que daí uma semana mandaram ele embora do Senado porque estava roubando, senhor presidente. Agora tem que saber, tem que pegar uma biografia do cara, saber por onde ele passou para pedir. Eu não tenho condição de pedir um título de cidadão aqui também. Eu não sei quem roubou, quem fez nada. Agora o Fernando Collor não conseguiram provar que ele é ladrão, não. E eu quero parabenizar o vereador Rodovaldo. Ele teve vontade de pedir que peça. Cada pessoa que faz tem o vício que quiser, se bebe, se joga, se fuma, tudo é cada pessoa consigo mesmo, você entendeu? E eu vou concluir, senhor presidente. Ele queria pedir o título de cidadão para o Fernando Collor, mas mais do que justo, eu não vejo uma cadeia para ele por isso, não. Muito obrigado. Palavra, senhor franqueado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, às vezes o vereador Newton Lamas não prestou muita atenção nas minhas palavras. O vereador tem todo o direito de protocolar o título que ele quiser. Que isso, não disse isso não. Agora, quanto ao ladrão chique-chique, eu disse a Vossa Excelência hoje, vereador Newton Lamas, eu contei a Vossa Excelência que eu estava numa reunião e foi pedido para mim entrar com o título para ele. O pedido foi do ex-prefeito Paulo Cunha. O ex-prefeito pediu, quando eu era, então, do Partido Progressista, que eu adentrasse com o título. E eu neguei, senhor presidente. Neguei ao prefeito. A vereadora Noemi falou que entraria.
Então, vereador, na ocasião, o Chique ainda não era tido como ladrão. Todos nós corremos esse risco quando estamos homenageando alguém. Uma coisa é o presidente ser caçado por corrupção, ter sido afastado. A outra é depois que você homenageia uma pessoa que você se diz honesta, que você acredita e ela te decepcionar. Então, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu respeito, senhor presidente. Vossa Excelência conclui, Vossa Excelência está pela ordem. Concluindo, senhor presidente, eu vou dizer que o meu voto é totalmente técnico. Ele é ilegal, por não ter serviços prestados à nossa comunidade. O regimento diz isso. Palavra senhor franqueada. Pela ordem, vereador Duvaldo. Eu só gostaria de saber de Vossa Excelência se o Severino tinha serviço prestado. Ele era legal? E o voto do vereador Luiz César foi favorável. Palavra com a senhor franqueada. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores concordarem com o projeto. Com a palavra, vereador Elias Terra. Senhor presidente, eu quero de antemão pedir desculpa ao nobre parlamentar. Admiro a Vossa Excelência nessa casa. E a Vossa Excelência nos coloca numa situação até complicada. Somos amigos, somos da mesma bancada, respeito a Vossa Excelência, mas me deixa numa situação difícil, presidente. É porque a gente é cobrado, nós somos cobrados. Não adianta, nós somos cobrados pela população. Olha, tem gente em Rio Verde que está trabalhando, nós somos gente em vários setores da cidade que tem prestado tantos serviços para Rio Verde, que vieram para a nossa terra, que fizeram história em Rio Verde, que mudaram, cresceram em Rio Verde, e nunca foram homenageados. E aí nós nos vemos numa situação desta casa homenagear Collor. Quer dizer que eu não estarei votando contra a Vossa Excelência demais. Não votarei contra a Vossa Excelência, votarei contra o título concedido a Fernando Collor de Mello. Não é questão que eu sou um cara correto, bom, não é por aí. É questão que para Rio Verde, para a nossa sociedade, no momento que o Brasil vive com relação às corrupções, com o momento que o Brasil vive com relação à política, o descrédito que os políticos estão enfrentando no dia de hoje com relação a Brasília, vem de Arruda, vem de Sarney, vem de Fernando Collor de Mello. E nós temos que começar da nossa casa, a tentar cortar essas coisas, fazer com que a população acredite mais no político. Olha, tanta gente em Rio Verde para ser homenageadas, e vocês homenagearam Fernando Collor de Mello, o presidente que foi caçado, que as pessoas foram em praça pública caçar o homem, tirar o homem da presidência, que entrou como rei e saiu como um ladrão. Saiu como um ladrão, até que nos provem o contrário. Por que é que ele deixou a presidência da República? Então eu tenho, como vereador, essa preocupação. Que Vossa Excelência, vereadora Duvaldo, me perdoe. Que Vossa Excelência me perdoe. Não estarei votando contra a Vossa Excelência, jamais. Mas estarei votando contra ao projeto, a um título de cidadão, a Fernando Collor de Mello. É só essa a minha preocupação, que o partido de Vossa Excelência, PTB, nos perdoe, mas Fernando Collor de Mello, no meu entender, é complicado a nós. Concedemos a essa casa um título de cidadão ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, como foi também o Chique, foi uma vergonha para esta casa. Eu não fazia parte na época, mas para a casa foi uma vergonha. Serviu de chacota, e pode servir de chacota para nós futuramente. Olha, vocês deram um título de cidadão para Fernando Collor de Mello. É terrível, porque acaba que a gente fica numa situação difícil. Mas
O meu voto, senhor presidente, com relação a esse projeto, não ao projeto, mas um título de cidadão, Fernando Collor de Mello, que me perdoe, nobre colega, vereador, mas é contrário. Palavra senhor franqueada. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, essa casa errou muito. Eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que eu errei, Vossa Excelência errou. Quando nós aprovamos o título do Chique-Chique, nós temos que dar a mão à palmatória, erramos. Agora o homem, senhor presidente, ele tem que evoluir. Nós não podemos piorar o erro. Nem por isso, senhor presidente, justifica-se. Na época, o Brasil passou pelo maior índice de suicídio na terceira idade, quando esse homem confiscou a caderneta de poupança. Então, nós não podemos homenagear. Infelizmente, senhor presidente, não merece. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elias Terra. Eu tenho um tio que era um dos homens mais ricos de Rio Verde. O senhor Jovalino Vieira Cardoso, irmão do meu pai. Vossa Excelência conhece. Pai do Humberto. Hoje não tem quase nada. Fernando Collor confiscou todo o dinheiro, deixou na maior dificuldade do mundo. E hoje mora na casinha, perdeu a esposa, mora numa casa. Então, eu me sinto constrangido em votar no título cidadão de um homem que, olha, deixou muitas pessoas em dificuldades no Brasil. Palavra senhor franqueada. Pela ordem. Pela ordem, vereador Duvaldo. É só porque na minha família também aconteceu isso. Meu pai vendeu uma fazenda, tinha dinheiro no banco, foi confiscada a poupança. E eu não vejo como uma perda, não. Eu vejo como uma contribuição que a minha família deu para a sociedade, porque pobre não tem dinheiro em poupança. Pobre vive de salário mínimo e mal consegue viver com salário mínimo. Quem tem dinheiro em poupança é porque não é tão pobre assim. E a gente deu a nossa contribuição para que não tivesse a inflação que a gente vivia e que pudesse ter a qualidade de vida que os pobres têm hoje. Obrigado. Nós temos vários projetos na mesa, nós já falaram, todo mundo já falou no projeto, vai pedindo pela ordem. Vou conceder o último pela ordem sobre esse projeto ao vereador Nilton Lamas. Senhor presidente, muito obrigado, senhor presidente, pela compreensão. Eu era um menino bonito de 12 anos, mais ou menos um garoto simpático da minha cidade, Santo Antônio da Barra. E o meu pai plantava, senhor presidente, naquela época não tinha banco, meu pai plantava e colocava o dinheiro no colchão. Fazia poupança no colchão, velho, meu pai. E tendo que acontecer, acontece, não tem, não, doutor. Um dia, nós vigiando a casa, enquanto meu pai saía, a casa pegou fogo. Lá se foi o dinheiro do meu pai, poupança e tudo. Então, eu tenho que perder, vai perder. Agora que continuar, os vereadores falando Collor ladrão, mentira, ninguém provou. Agora eu queria pedir ao senhor, que já está meio combinado mesmo para votar contra, que põe em votação e que derruba o projeto do Oduvaldo, você entendeu? Infelizmente, está atendendo outros pedidos de outros vereadores, os vereadores vão votar contra. Que põe em votação, senhor presidente. Muito obrigado. Palavra senhor franqueado. Essa palavra. Com a palavra, vereador Leão Mendonça. Senhor presidente, eu pedi a palavra porque eu vou votar favorável ao projeto do doutor Oduvaldo. Eu acho que não é por aí que o novo vereador Cezinha disse que ele foi ladrão, tudo, mas o estado dele devolveu ele para o Senado, foi o senador mais votado do estado dele. E o outro hoje é líder de governo, líder do PTB na Câmara, que dá sustentação ao presidente Lula, do qual o partido dele faz parte da base. Eu vou votar favorável pela admiração que eu tenho com o doutor Oduvaldo, pela parceria, e eu sou favorável. Eu vou assumir o desgaste. Muito obrigado. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Irã Mendonça, do PSDB. O vereador James Gonçalves. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu pedi a palavra para justificar ao vereador Oduvaldo, né, assim como ele segue a doutrina do partido dele, fui convocado por minha líder, né, a qual me pediu que votasse contrário ao projeto de Vossa Excelência, então vou acompanhar a minha líder. Obrigado. Palavra senhor franqueado. Pela ordem. Eu não vou conceder mais pela ordem, vou colocar o projeto em votação. Os vereadores concordar com o projeto, permanece como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Rejeitado o projeto com 6 votos contrários. Pela ordem. Pela ordem, vereador César. Senhor presidente, respeito a opinião do vereador Irã, só que dentro do raciocínio dele, respeito a fidelidade de Vossa Excelência, está certo, só que dentro do raciocínio de Vossa Excelência,
O atual governador de Brasília foi cassado também, senhor presidente, por causa do sigilo do painel do Congresso Nacional. Ele teve que sair de lá fugido. Voltou e arrebentou as urnas e foi governador de Brasília, governador hoje. E está aí, ó. Então, só falta querer agora dar um título de cidadão para esse homem. Porque a história é parecida. Peço secretário para a leitura do projeto de lei número 222. Em primeira discussão, primeira votação. Projeto de lei complementado 222. Autoriza o Poder Executivo a dispensa de lançamento de imposto que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar lançamento de imposto prejudicial do tipo IPTU até R$ 30 referente ao exercício de 2010 e posteriores. Parágrafo 1. O valor que se refere ao caput desse artigo será corrigido anualmente na mesma proporção com correção dos tributos municipais. Artigo 2º. Advogados por em contrário, trava vigor a explicação. Gabinete do Prefeito, 2 de dezembro de 2009. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Zeira Ascar, secretário de Fazenda. Eu, Abreu Cruvinel, secretário de Governo. Rio do Mourão Ferreira, procurador-geral. Palavra franqueada para a discussão do projeto de lei número 222. Não havendo, coloca em votação. Os lados são concordados pelas comissões. Contrário, manifesta pela condição de pé. Aprovado por unanimidade de primeira votação. Peço ao secretário para a leitura do projeto de lei número 223. Primeira discussão, primeira votação. Projeto de lei 223. Concede isenção de tributos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção de IPTU das taxas de vistorias, urbanística, postura, vigilância a microempreendedores individuais, exercício fiscal e sua instalação nos termos do artigo 17.24 da Lei 5.603 de 2009, Lei Federal Complementar 103 de 2006. Artigo 2º. Fica autorizado a conceder isenção de taxas, vistoria urbanística, postura, vigilância, alvará de localização, funcionamento, microempresas, pequenas de pequeno porte, nos termos do artigo 17, inciso 1, Lei 5.103 de 2009. Artigo 3º, revogada a disposição em contrário. Essa lei entrava em aplicação, Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 3 de dezembro de 2009. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Zeira Ascar, secretário da Fazenda. Eu, Abreu Cruvinel, secretário de Governo. Rio do Mourão Ferreira, procurador-geral. Palavra franqueada para a discussão do projeto de lei número 223. Não havendo, coloca em votação. Os lados são concordados pelas comissões. Contrário, manifesta pela condição de pé. Aprovado por unanimidade de primeira votação, projeto de 223. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Jambos. Que se convoca o segundo secretário. Convoco o segundo secretário, o vereador Celso da Silva Moraes, para que assuma os trabalhos por alguns segundos. Peço secretário faça a leitura do projeto de lei número 225. Em primeira votação, primeira discussão. Projeto de lei 225/2009 autoriza a concessão de apoio financeiro a atletas que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde vai aprova. Artigo 1º. Nos termos do artigo 195, caput 196 da Lei Orgânica Municipal, fica o Poder Executivo autorizado a prestação de apoio financeiro aos atletas abaixo relacionado, nos valores mensais especificados no decorrer do exercício de 2010, para que represente Rio Verde em eventos respectivos nas modalidades que praticam oficiais ou inoficiais realizados no Brasil e no exterior. 1. Praticante de atletismo, Elias Gonzaga da Silva, membro da Confederação Brasileira de Atletismo, onde é registrado sobre o número 011 090 GO 14 700 reais. B. Maureni Siqueira Cabral, membro da Confederação Brasileira de Atletismo, onde é registrado sobre o número 24885 700 reais. C. Noel dos Reis Alves, membro da Confederação Brasileira de Atletismo, onde é registrado sob o número 38983, 700 reais. D. Kelvin Mendes Martins, membro da Confederação Brasileira de Atletismo, onde é registrado sob o número 28828, 700 reais. 2. Praticantes de ciclismo.
Joseph Kenneth Silva Amorim, membro da Confederação Brasileira de Ciclismo, licença número 09938908, R$500. B. Rubens da Conceição Costa, membro da Confederação Brasileira de Ciclismo, licença número 09157804, categoria Elite, R$500. C. Valteri dos Santos Souza Júnior, membro da Confederação Brasileira de Ciclismo, licença número 09268405, categoria Elite, R$500. D. William Cardoso, membro da Confederação Brasileira de Ciclismo, licença 09407305, categoria Elite, código Brasil, código BRA, 19810807, da União Ciclista Internacional, R$500. 3. Praticantes de hipismo especialistas em ecoterapia. A. Ana Lúcia Amaral de Oliveira, membro da Confederação Hípica de Goiás, onde é registrado sob o número 204/2009, na modalidade adestramento paraolímpico para esquetre, R$300. B. Elvis da Silva Melo, membro da Federação Hípica de Goiás, onde é registrado sob o número 25, na modalidade adestramento paraolímpico, R$300. C. Kleber Pereira Bessa, membro da Confederação Hípica de Goiás, onde é registrado sob o número 202/2009, modalidade adestramento, R$300. Cici da Silva Ramos, membro da Confederação Hípica de Goiás, onde é registrado sob o número 201/2009, da modalidade adestramento, R$300. Isaura Maria de Paula Ferreira, membro da Confederação Hípica de Goiás, registrado sob o número 202/2009, modalidade adestramento, R$300. 4. Praticante de motociclismo, Paulo Vitor Cunha Guimarães, membro da Confederação Brasileira de Motociclismo, classe 65cc Motocross. Parágrafo único. Os atletas beneficiados por esta lei otorgam informações curriculares e demonstram boa performance na disputa das quais participam. Artigo 2º. As despesas decorrentes do cumprimento desta lei ocorrerão por conta própria do orçamento vigente, podendo, se necessário, abrir-se crédito especial ou suplementar. Artigo 3º. Revogada a disposição em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, prevalecendo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, ao 7 de dezembro de 2009, Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde, eu, Abreu Cruvinel, Secretário de Governo, Fernando César Pazotti, Secretário de Desporto e Lazer, Jerome Mesquita Mendonça, Secretário de Articulação Política, e Rio do Mourão Ferreira, Procurador-Geral. Pela ordem. Pela ordem, vereador Duvaldo. Aproveitar que o vereador Luiz César está tão bonito ali em cima e dizer que, se não fosse o Fernando Collor, ele não poderia estar desfilando nesse Captiva de R$100 mil que ele está andando hoje, não. Ele ia ter que andar num carrinho bem pior. Esse carrão importado que você anda aí, você deve ao ex-presidente Collor. Muito obrigado. Palavra para enviar a discussão do projeto de lei 225. Não havendo, coloca em votação. As ordens são codadas para permanência solicitadas. Contar, manifesto, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade, primeira votação, projeto de lei 225. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores e senhoras vereadoras pela ordem da César. Só para registrar em ato que o doutor Duvaldo falou que eu estou bonito. E fica registrado as palavras do vereador Duvaldo, que Vossa Excelência está lindo. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores, imprensa e público geral, e convoco para a próxima sessão, dia 9 de dezembro, no horário regimental, e declaro encerrado a presente sessão.